Olá, senhoras e senhores, Olá! voltamos e dessa vez você não esperou 7 semanas para o próximo episódio, não é mesmo? Pois Não, é, não estou foi. aqui com meu amigo Tório Barbosa, ele continua com o cabelo ridículo dele, para você que está assistindo a gente Sim. no vídeo. E hoje temos um convidado mais do que ilustre. Não tem, até coloquei uma camisa preta nova para estar aqui hoje, para apresentá-lo. Comprei ontem na Claro. Hering. Cara, dizem ele é dito como a lenda do reitor mais gato do Brasil. Não, isso não tenha acho que dúvida. sim. Essa é Eu a minha acho que sim. apresentação, o reitor mais bonito do Brasil. Exatamente. Né? O reitor Eu aqui, particularmente acho. eu também acho. Eu acho também. Me dá até um calafrio assim falar com ele ao vivo. E é o reitor que fez aquele programa fodão lá de Harvard, de executivos. Então, assim, cara, acho que a gente. Tório, inclusive, a gente nunca teve alguém tão gabaritado para dar esse podcast. Eu tô até com um pouco de vergonha, porque eu não sei nem o que falar aqui, entendeu? E, Daniel, eu tô até com medo, porque aqui presente tem 2 reitores, eu sou o único civil, assim, eu sou o único. Reitor não, cara, eu tenho nem mestrado, cara. O Arapuã fez Não, Harvard, cara. mas Verdade, você assinou como reitor um tempo aí. Você fez igual cara, Arapuã. pô. Não, cara, Né? mas até Arapuã, aí. muito Bom, então obrigado estamos por aqui ter com o vindo. Arapuã, nosso querido amigo. Aí o Tório vai apresentar o Arapuã, porque ele se conhece há muito mais tempo que Todo eu, mundo né? conhece o Arapuã, mas aqueles que talvez não conheçam o Arapuã é o Olha no reitor, vídeo quem não conhece o Arapuã, veja no vídeo. mantenedor da Uniswan, né? Uma instituição maravilhosa que tem lá em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, mas não é só Bom Sucesso, né, Puan? Mas a maioria dos alunos são Bom Sucesso. A maioria está na sede aqui, né? Está na sede, né? A gente está espalhado, estamos no município aí espalhado. Mas a maioria aqui está em uns Bom Sucesso. 60% aqui. 60%? Não, e cara, Arapuã, a gente sempre conhece Arapuã há muitos anos e Arapuã me mandou uma mensagem, falou, pô, o que você quer que eu fale? Fala o que você quiser. Arapuã, fala algo que nunca ninguém te perguntou sobre educação. Porque eu não vou fazer o básico de perguntar para você, na boa. Vou fazer o básico de perguntar para você, o que você acha que é o futuro da educação? Tomar no cu de futuro da educação. A gente está cansado de saber. Eu quero saber o que você... Eu quero saber, cara, algo que nunca ninguém te perguntou. É sério agora. Não, deixa eu falar um negócio antes. Pô, primeiro, agradecer vocês aí ao convite. E, porra, eu aceitei o podcast, eu estava numa reunião, né? O Pedrino me mandou uma mensagem, falei, beleza, tô dentro. Aí eu cheguei em casa à noite e falei assim, cara, qual é o tema, né? Pedrino e Tório num podcast sem tema, né? Eu falei assim, cara, eu confesso que eu, porra, perdi algumas horas de sono, preocupado com o que ia acontecer aqui. Falei, porra, onde é que eu me meti, cara? Mas a gente vai fazer, cara, não vai doer, não, fica tranquilo. Tranquilo, cara. Mas sério, ou seja, cara, de verdade, eu sugeri um assunto hoje de manhã, vou abordar ele agora, mas assim, cara, tem alguma coisa de educação que você acha assim, cara, que não estão falando, algo que você queria falar, algo que não é tão óbvio, ou que todo mundo... Cara, você deve ter alguma coisa que você tem vontade de falar, e você nunca teve a chance. Sério, ou olha, teve a cara, chance e não explorou bem, né? Assim, não tem... Acho que a educação no Brasil, diante do que a gente vive aqui, né, os gaps que a gente tem, o buraco, né, que a gente vive, eu acho que o antigo é o novo normal, de fato, né? Acho que volta, né? Eu tô vendo, e o Daniel, um cara que eu acompanho, admiro muito, esteve junto no México agora e trocamos muita ideia, e eu vejo esse ramp-up do EAD, que por muitos anos nós ficamos, de certa forma, de fora, olhando. A gente sempre teve a oferta do produto, mas para entender, acompanhar a tecnologia e tal, e o negócio agora rampou com uma qualidade infinitamente maior do que a gente viu lá no início, né? Que foi onde eu fiquei com o pé fora, com receio, assim, pô, que negócio é esse? E a gente viu muita coisa de baixa qualidade, né? E que depreciou o EAD nesse tempo. Mas, assim, sinceramente, eu vejo que enquanto tem um ramp-up forte para o EAD, e a gente vai acompanhar isso, eu tenho um olhar muito, muito forte aqui no presencial. Óbvio que num presencial diferente, né? Num presencial que é esse híbrido da vida aí, que o aluno hoje vem menos vezes na instituição e tal. Mas eu acredito muito, Otório, no olho, no barzinho da esquina, na vivência. Acho que as pessoas precisam se tocar, né, se olhar, e eu acho que isso é uma coisa que a universidade não pode perder, né? E na Uniswan a gente tem esse perfil, né? Então eu estou trabalhando forte no redesenho desse modelo presencial, né? Desse novo presencial, né? Tem que ser legal estar aqui, o cara tem que curtir estar na universidade. Então, mais tem que do que valer a a aula pena em ele si, ir para aí, né? cara, a gente tem que subjetivar cada vez mais a presença dele aqui, né? A vivência dele aqui.
né? Então, hoje a gente está gerindo comunidade local, assim, meu trabalho aqui é gestão de comunidade local, é isso. Não só da Uniswan, mas do meu bairro aqui. A gente viu isso lá no México, né, Daniel? Como é que o impacto local, né, na região faz a diferença, né? Então, acho que a gente tem esse perfil aqui. Para quem não sabe, tá, gente, o Bom Sucesso ali, ou seja, essa janela do Arapuã aí, atrás, literalmente, é o Morro do Alemão. Né? Literalmente, atrás, não é à pô, frente, né? na minha frente. À frente, tá na sua frente, então, perdão. Tá na sua frente é o Morro do Alemão, ou seja, e Bom Sucesso é uma comunidade, né, bastante carente. Você não tem não é uma zona norte. Nós temos um pedaço de terra aqui cercado por comunidades. Por comunidades, isso é verdade. E então, passa assim, o trem no meio, né? E aí você tem um aluno que pega a linha do trem, isso é muito legal. Então, a gente historicamente está posicionado, e as unidades no município do Rio, elas sempre estão perto desses principais modais, né? Então, porque é um cara que circula, né? Então, nosso aluno é um cara que mora na Baixada, trabalha no centro, para estudar e vai. Domingo, por exemplo, eu estava aqui, a gente faz uma prova solidária, né, para bolsa, para aluno bolsista. Cara, eu fico esperando as chegadas do trem para fechar a porta. Então, a porta fecha 10 horas. E o último trem chegava às 10. Eu fechei a porta às 10h15, porque o último trem vem uma galera para entrar para fazer a prova. Né? Então, essa é a realidade. Né? Então, não tem como, no nosso modelo, por mais que o EAD cresça, como eu falei, vai crescer, a gente está crescendo bem aqui, não vai ter como a gente deixar de ter essa conexão, né? É a nossa essência aqui. Mas o modelo vai mudar, a sala de aula vai mudar, a unidade vai mudar, né? Sabendo esse prédio aqui atrás, o que eu vou fazer com esse prédio aqui? Ele nunca mais vai ser 100% ocupado como ele já foi um dia, né? Então, quem sabe o Descomplica aluga um andar aqui, né, Tório? Acho que ele ia se dar bem, né? Ele põe um polo aí dentro, você já pensou? Arapuã, agora uma pergunta que eu tenho curiosidade, né? E aí, indo para o próximo tema, que você sabe que o nosso podcast não tem roteiro nenhum, né? A gente vai soltando assim. Cara, do curso fodão lá que você fez em Harvard, a gente não tem grana para pagar e nem ia convidado e não passaria no processo seletivo, né? Acho que é na ordem inversa, inclusive. Cara, o que é a coisa que mais te marcou, assim? Se você tivesse que resumir, cara, isso aqui foi o que eu tive de insight lá e conhecimento e mudou minha maneira de pensar a gestão. O Daniel, tu pode botar no teu orçamento aí, porra. Já que é cash burn, pô, não custa nada. Cara, né? o problema é que eu não sou aprovado no processo seletivo, é diferente. Não, eu te indico. Tem que ser por indicação, porra. Eu te indico lá. Pior ainda, cara. Tem que me indicar para passar vergonha, entendeu? Cara, assim, eu fiz lá o OPM, né, que é o Owner President Management. Então, é um dos cursos mais tradicionais da Harvard Business. É um programa que a minha turma foi a turma 53 e eram 160 pessoas, presidentes ou donos, de 43 países diferentes. Né? A minha decisão de ir para lá, ela obviamente foi para buscar aprender alguma coisa, óbvio, mas muito mais do que isso, para eu poder me expor. Assim, eu sou um cara muito introvertido. E a minha função, né, a minha posição de reitor, não me permite ser introvertido, eu tenho que trabalhar essa extroversão. Então, eu falei assim, eu tenho que ir pro extremo, né? Tipo, subir o Everest, sacou? Foi meio que, para mim, subir o Everest. Então, foram 3 anos, um mês e pouco por ano, você fica lá um mês imerso, e aí eles dividem a gente em grupos de 8. Então, você mora com 8 pessoas em cada módulo, né? Então, cada ano você está interagindo com pessoas diferentes. No último módulo, você escolhe, você meio que já se integrou, você meio que monta o teu grupo, né? E aí você convive com você tem um quarto lá dentro, tem um living room lá, que a galera se reúne para trabalhar, os pre-works lá, é baseado em case, né? A gente fazia 3 cases por dia, de segunda a sábado, durante um mês. Punk, né? Então, é uma experiência muito boa, né? Mas tinha que estudar, então, no final? Cara, pior que tinha. Pior que tinha que estudar e o grande lance era a interação da turma na solução daqueles cases, né? Então, cada um com uma vivência diferente. Você pega um cara de um case, sei lá, de e-commerce e o cara que está na audiência, o aluno que está na audiência é VP da empresa, ou é dono da empresa, ou é o maior fornecedor daquela empresa. Então, o case começa a ganhar caminhos muito distintos, porque
tem muita gente que tem relação com esses cases, né? Ou é Sai o do dono do óbvio, né? negócio. Sai Total. né, da pergunta da educação do futuro, né? O que vai acontecer na É, educação. Né? total. Assim, no fundo, Daniel, o que respondendo a tua pergunta, o que me mostrou foi o seguinte, cara, nós temos os mesmos problemas de todo mundo, né? Gente, né? Então, assim, me fortaleceu o meu core, assim, o que eu gosto de fazer. Eu sou de RH, né? Eu gosto de trabalhar com gente, eu sou de desenvolvimento, eu gosto de entrevistar, eu gosto de me conectar com gente, mesmo sendo introvertido, no one-on-one eu gosto do one-on-one. Então, eu voltei muito certo de que, cara, eu preciso desconstruir essa universidade, né, e reconstruir uma universidade, cara, baseada de fato em gente, não teoricamente baseada em gente, né? E isso aí é a vida do campus, né? Assim, Tec Monterrey lá que a gente visitou, cara, para mim é um exemplo maior do que Harvard, assim, de vivência, de uma universidade verdadeira, real, de conexão. Todo mundo aqui fez alguma coisa em Harvard lá, nas visitas e tal, Sim. e você não tem essa naturalidade de um campus, né? Então eu vi muito a Uniswan nesse sentido, assim, cara, eu preciso de fato ter gente que compre essa nossa missão, essa coisa do propósito. Eu reescrevi o nosso propósito lá, e os módulos são legais, que é o seguinte, você tem 2 primeiros módulos bem amplos e um último módulo de aprofundamento e muito aprofundamento pessoal. Então é meio que, e aí, tu vai fazer o que da tua vida depois disso, sabe? Então o último módulo é o módulo de reflexão profissional e pessoal. Cara, e aí você viaja, porque eles te fazem realmente você... por exemplo, você falar a tua vida em 5, 6 tópicos. Fazer uma retrospectiva da tua vida. Eu falei assim, cara, primeira vez que eu parei para pensar na minha vida dessa forma, né? Enfim, aí você começa Não, a ver animal que... era, pô, porque como a gente não acredita em educação de longa duração e formal, então você acabou de resumir pra gente tudo aquilo que a gente precisava, então, gente, não precisa mais fazer o curso. É só pensar. Arapuã, aproveitando, a gente estreou recentemente o quadro aqui no nosso Não, deixa eu podcast, fazer no uma telefone. pergunta Você quer fazer? antes do telefone. Mas já tá tocando, só para avisar, tá? Não, tudo bem, mas é porque eu acho que casa um pouco do que o Arapuã falou. Nós temos muitos amigos e alguns amigos têm uma coincidência, Arapuã, você sabe disso, que todo mundo é de uma segunda geração de família de mantenedor, né? Você, ao contrário, você é a terceira geração de uma família de empreendedor. Teu avô. Quarta, perdão. Quarta geração de família de empreendedor. E eu acho que pouca gente explora isso, Arapuã. Eu queria saber, cara, o quão difícil foi isso para você? O quão complexo é essa aceitação da sua figura como um reitor tão novo? Você foi reitor com 32 anos de idade, se eu não me engano, não é? 31. 25 para 26. 25 para 26, puta que pariu, né? 25 para 26. Ou seja, como é que é isso, tá? E você falou assim, eu tenho que reinventar meu negócio na quarta geração. Cara, eu vou responder essa pergunta para o nosso amigo Rion. Cadê? Não está aqui, né? Sim. Não, tá, ele sempre tá vindo. Ele tá ali sentado do lado do Thor ali, tá vendo aquele cantinho ali? É ele. Pô, essa eu anotei para fazer aqui, essa piadinha. Então, cara, assim, é uma ação familiar, né? Foi um processo de sucessão super planejado, assim, estruturado. Claro que não foi. Caí completamente de paraquedas aqui, né? E assim, essa é uma pergunta que me fazem bastante, né? E a minha resposta ela muda constantemente, porque conforme o tempo passa aqui, a gente vai ganhando mais experiência, eu olho para trás e vejo que, pô, não era nada daquilo, né? Como, por exemplo, eu lembro com 26 anos ali, quando eu assumi a reitoria, porra, me achava fodão, né? Porra, 26 anos, fui o escolhido, né? Claro. E aí o tempo passou e eu vi que só tinha eu, na verdade, né? Não tinha ninguém para sentar na cadeira, né? Então eu não fui escolhido porra nenhuma, né? Sobrou para você. Bota aí, sobrou para mim, né? Então a gente vai aprendendo com o tempo. E, enfim, aí eu sofri muito preconceito pela idade, né? Claro. E eu achava um absurdo aquilo. E hoje eu acho assim, cara, que loucura, né? Pô, um cara com 26 anos assumir um negócio desse, pô, super tradicional, um negócio muito tradicional, as pessoas com uma cabeça super tradicional, e um negócio em dificuldade, né, financeira muito grande, assim. Enfim, e acho que o grande lance para mim nesse tempo foi que eu acompanhei de verdade
o setor de educação, né? Assim, essa fase do setor de educação, né? Então eu vi lá, pô, Carbonari lá atrás, conversando com Pátria para começar, foi o primeiro cara que recebeu o investimento. Então, assim, eu vi isso tudo acontecer, né? Vi todo mundo abrir capital, vi o mercado consolidar. Então, eu meio que me forjei, né? Vamos dizer assim, sempre com essa pressão, né, em cima, né? Do que vai ser a Uniswan, de como continuar, uma pressão muito grande Mas de quando se manter relevante. Quando você tinha 15 anos de idade, você pensava que você ia assumir, Arapuã? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Cara, não. Você conversava isso? Não, zero conversa. Eu trabalho desde os 14 anos aqui. Assim, meu avô é um cara militar, é um cara, pô, aquele cara que sentava na cadeira e a cadeira é dele, e se ele não tivesse, a gente não podia sentar na cadeira, a cadeira tinha que ficar vaga, sabe? Um negócio muito, muito com regra, não podia ter barba, não podia vir de bermuda. Era assim, né? Claro. Mas tinha uma coisa que era do negócio familiar, né? A coisa do bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Uma instituição que todo mundo sempre se comunicou muito bem, mas tinha umas regras muito claras e eram as regras dele, né? Então não tinha uma sucessão, né? Minha mãe assumiu depois do meu avô na marra, né? Assim, cara, você não, meu avô doente, não conseguia mais e ela tinha que vir na marra, né? E aí sim, com ela foi uma coisa um pouco mais conversada. Mas, de fato, o processo de sucessão se deu, cara, coisa de... Sei lá, eu assumi a pró-reitoria eu fui pró-reitor administrativo antes de ser reitor, né? Trabalhei na manutenção de computador, aquela coisa, né? Por todos os setores e tal. E aí eu assumi a pró-reitoria administrativa com 23, na faculdade ainda. E aí me formei, e aí, enfim, a gente fez uma migração, que é um processo foi bastante traumático internamente aqui, uma história muito difícil de ser contada. Mas foi meio que na marra também, né? E aí ela chegou. Porque todo mundo só fala coisa boa, né, velho? É um negócio difícil, pô. Foi tenso, e ela falou assim, cara, ó, prepara um time aí, porque você vai assumir esse negócio, né? Isso lá num dado momento, e aí eu inclusive fui para fora fazer um curso rápido de marketing, e aí no tempo que eu estava fora, ela falou, olha, cara, mudamos as coisas aqui, tirei o reitor que estava aqui, é bom você voltar aí, porque você vai pegar interinamente isso daqui até a gente entrevistar uma galera. Fizemos hunting de reitor durante um tempo, até que o semestre ia começar, e ela falou, cara... Você tá interino até hoje, né? Você tá interino até hoje. Exato. Mas, Daniel, mas eu acho que é legal você dividir isso com a gente, porque assim, eu conheço a história, eu sei parte da história, não lembrava de tudo, mas no meu entendimento as pessoas, é lógico, no ciclo que a gente conversa as pessoas acabam falando, mas fora talvez nem tanto, né? As pessoas não sabem o que é uma quarta geração de uma instituição de ensino, né? Você está aí numa quarta geração, né? Eu sei que a segunda geração é muito difícil, a terceira, bom, imagina a quarta, né? É algo, puxa vida aí, né? Super complexo, tá de parabéns. Daniel, qual que era a sua pergunta da ligação, cara? Do telefone vermelho, não, na verdade do é o telefone tocando aqui, o telefone vermelho. Arapuã, são duas perguntas que nossos ouvintes mandaram, né? A primeira delas é: se você tivesse que dar um conselho para qualquer governo que seja, qual a primeira coisa que eles têm que fazer para melhorar o ensino superior brasileiro? Para mim, de forma muito objetiva, é um ministro que dure um mandato. O Ministério da Educação é o ministério que mais teve ministro somando todos os governos. E aí, cara, política de educação, isso é uma coisa que meu avô sempre me falava, meu avô, que a educação é longo prazo. A educação não é curto prazo, né? E a educação superior ela é curto-prazista no olhar da gestão, né? Da gestão maior. Então, eu acho que não existe política modelo de educacional que funcione no curto prazo, né? Eu vejo aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? O secretário de Educação é um cara super jovem também, está fazendo um trabalho incrível. Se mudar o governo daqui a 2 anos, cara, vai tudo por água abaixo, porque o cara que assume não quer continuar um bom trabalho do secretário anterior, né? O Ferreirinha, né? Que fez Harvard também, Daniel. Galera de alto nível. Clube, né? Se eu te contar o que eu fazia com 26 anos quando você era reitor, meu amigo, vamos banir desse podcast aqui. Então é triste isso, mas assim, eu acho que primeiro tem que ter uma visão de longo prazo, né? Eu não sei se de repente muda a presidência, o ministro fica 8 anos, sei lá, uma coisa de como senador, né? É um ótimo ponto.
A outra pergunta que mandaram para a gente aqui é: você também acredita que os alunos vão começar a não buscar mais ensino superior diploma e fazer cursos sem que necessite diploma, como a gente já vê em carreiras de tecnologia, por exemplo? Eu acho que para algumas carreiras, sim. Eu acho que vai ser uma tendência natural. Mas eu acho muito difícil no Brasil, no médio prazo, o diploma deixar de ser importante, né? Olha para o Brasil de 200 milhões de pessoas, que 7 milhões, o censo jogou para baixo 7 milhões de pessoas estudando. Eu acredito que para a gente estar como um país em desenvolvimento, a gente deveria ter pelo menos 30% da população estudando. Então, eu estaria falando de 60 milhões. Olha aí, Daniel, o gap, olha a oportunidade que a gente tem aí da nossa máquina de vendas. Ter 60 milhões de pessoas estudando, a gente tem 7. Né? E diplomados também é um número que não chega, acho que é 10, 12, não sei, é um número ridículo também. Então, eu não vejo a menor possibilidade no médio prazo do Brasil deixar de ter o diploma como relevante. Para assim, algumas carreiras, por exemplo, TI, né, essa parte de computação, isso com certeza vai virar habilidade básica e vai estar dentro dos currículos, né? Mas eu acho que o status, a titulação, né, representar para uma comunidade, para uma região, para uma sociedade, eu acho que isso é algo que, para um país desenvolvido como o nosso, é muito importante. Eu vou devolver a sacanagem, Arapuã. Daniel, responde as duas perguntas. Bom, se eu tivesse que falar uma coisa no ensino superior, que o processo de abertura e entrada de novos players fosse mais facilitado. Eu acho que quanto mais novos players tiver, mais o mercado se transforma. Acho que é muito difícil ter novos entrantes. Você tem que investir muita grana antes de saber se você vai virar uma faculdade, então eu acho que poderia ser facilitado. O segundo ponto é que a avaliação de qualidade fosse feita com base na efetiva geração de emprego para o aluno e não com base se o curso é bom, se o ENAD é bom, se o GC é bom. Não, é emprego. Emprego é o que no final a faculdade é um meio para o emprego. Mas tem que ter uma economia para dar emprego, né? Exatamente. E aí a gente tem que ter curso que gere emprego. Então, acho que deveria estar avaliado emprego. E qual era a outra pergunta? Ministro. Se vai precisar de diploma? Não, o ministro. Não, a pergunta do se vai precisar de diploma. Cara, eu também acho que ainda por um tempo pequeno, principalmente a classe C brasileira, as famílias ainda têm esse desejo de o primeiro cara formado numa faculdade que é emblemático para o Brasil, é um passo social importante. Mas eu acho que é menos o título e mais o rito de passagem, sabe? Acho que é menos o título em si. Mas responder na pesquisa, né? Superior completo, né? O superior incompleto. Exato, né? Na ficha de inscrição, né? Se você botar aquilo de fazer, né? Porque eu acho que pode durar mais tempo, né? Se de fato virar um espaço de relacionamento, não um espaço de troca só, né? Professor-aluno ali, né? Se construir esse ecossistema, essa área, essa região, o que está no entorno, né? Do ensino for verdadeiro, eu acho que a universidade vai se manter relevante durante muitos anos. Agora, Arapuã, antes das suas considerações finais, que o nosso podcast ele tem que durar o tempo de uma pessoa ir ao banheiro, cara, a última pergunta que mandaram aqui pra gente é se as pessoas te encontram no Tinder ou se o seu perfil do Instagram é aberto. Que isso, Arapuã é casado, tem filho, para com isso. Mas as pessoas querem ver o Arapuã, né? Que tem gente que só tá ouvindo aqui, eles querem ver o Arapuã, pô. O reitor mais gato do Brasil, pô. Eu achava que esses elogios todos, né? Naquele início, quando eu falei que eu me achava, né? Eu falei, pô, isso vai resolver a evasão, né? Pelo contrário, né, cara? Piorou, né, cara? Muito bom. Pô, cara, LinkedIn, Instagram, pô, tamo lá, pô, disposição da galera. Cara, muito bom, Arapuã. Arapuã, agora brincadeiras à parte de ser um cara gato, é um dos caras de educação mais competente que faz um trabalho de impacto social na região da Unição. Bizarro, assim, bizarro. Não, e sem contar, assim, cara, eu acho assim, eu já tive muitas vezes na Unição, já trabalhamos junto com o Arapuã. O que eu acho inacreditável que o Arapuã faz, inacreditável, cara, ele faz o simples muito bem feito. Que é o mais difícil, ele consegue, que é o mais difícil.
Sacou? Você vai lá, cara, a sala dele é uma sala gigante quando todo mundo tá junto, ele não tem uma sala separada, tá todo mundo no mesmo ambiente, e ali tem um videogame ali, e tem aquelas coisas que a gente gosta, mas o mais importante que o Arapuã faz, cara, ele fala assim, não, eu capto aluno desse jeito, na linha do trem, eu vou lá e faço um negócio. Cara, acabou. Não precisa de inventar o simples moda. bem feito é de fato mais difícil, né? Quando você faz um negócio complexo, você erra e você inventa desculpa pra cacete. Agora, o simples, você não pode errar. Né? E, cara, óbvio que a gente erra pra cacete aqui. Mas, cara, o meu 22 é melhor do que tem que ser melhor que o meu 21. Então, são poucas coisas feitas da melhor forma. Mas o que eu acho bacana, mesmo, ou seja, cara, captação do Arapuã, 70% é relacionamento que ele faz com o aluno dele. É o cara que passa na linha do trem. Agora, o Arapuã não mete dinheiro em mídia, mano. Ele fez lá no Campeonato Carioca, muito tempo atrás, a marca, até hoje todo mundo lembra disso, né? Porque tem 10 anos já, aquela porra que você fez. Tem. A gente fez no Botafogo, perdemos aluno pra caramba. Mas todo. Daniel fez no Flamengo, né? Outra história. Depois ele fala aqui porque a marca dele é reconhecida no Rio, né? Mas o que acontece? Mas, pô, o cara faz ali, cara. A linha do trem passa na porta dele, ele faz ação em cima dos caras. Igual ele falou, o cara que mora lá na Baixada, que para dali, na hora que tá voltando. Cara, o nosso negócio trabalha no centro do Rio, um negócio. Estuda e depois vai embora para casa. É um negócio local, assim. Nós nos percebemos como um negócio local, assim. E eu lembrava, tipo assim, tendo uma noção, local. Enquanto o custo de captação de um aluno, sei lá, cara, 900, R$1.000, do Arapuã era 150, do Arapuã era 137, é o custo de captação mais barato que eu já vi na minha vida. O cara que mais barato que eu já vi na minha vida é do Arapuã, mas por quê? Porque ele faz o simples muito bem feito. Não é uma invenção de moda, não é um modismo novo a cada dia, não, o cara ele vai lá e faz aquilo. Não quer dizer que ele faça a mesma coisa, eu acho que isso é importante, ou seja, não é, mas é o simples muito bem feito lá. E no marketing, assim, é o livrinho do Kotler, cara. Eu sigo aquilo básico e se eu seguir aquilo, eu vou entregar. Vamos terminar esse podcast com a seguinte frase, né? Todo mundo pergunta pra gente, como é que a gente inova a educação? Cara, a melhor inovação que você pode fazer é fazer o básico bem feito, meu amigo. Você vai conseguir sair dessa. É isso. Show de bola. Valeu, gente. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Um abraço. Beijo, tchau, Obrigado. tchau. Até mais. Tchau. Tamo junto.